Oi gente, professor Zépica aqui, e esse vídeo é para a gente continuar conversando sobre o livro A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Esse segundo capítulo, então, que ele intitula Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Esse capítulo tem uma pegada meio filosófica, assim, mas é super interessante a forma como ele constrói, tá? E ele vai falar da questão de uma pessoa enquanto se ter o seu sonho e esse sonho na coletividade. Ele começa o texto então falando assim, que é o hábito, né? A gente, nós que estamos aqui agora, nesse momento, nesse espaço, olhar para os nossos ancestrais lá atrás, como aqueles que já estiveram aqui há muito tempo. Mas e se a gente inverte o binóculo, né? Se a gente dá o binóculo para os nossos ancestrais e eles olham para a gente aqui, nesse espaço, nesse momento, como é que seria? O que eles pensariam, né? Daquilo que nós somos, nos tornamos e fazemos. E aí ele traz uma ideia do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, que ele pergunta, né? Será que aquelas cenas rupestres que a gente vê no interior das cavernas, né, aquelas cenas antiguíssimas, aquilo eram cenas do cotidiano deles, ou aquilo eram cenas de sonhos, de coisas que eles almejavam, aspiravam? E aí ele usa essa ideia, né, para construir que a ideia de sonhar é quase como um regime cultural. Porque a nossa política de sonhar é acordar de manhã, cedo, aí tu sonhou, tu conta para alguém que está perto de ti, tu conta de uma forma íntima, né, com caráter íntimo, aquela perspectiva do que tu sonhou, o que aconteceu no teu sonho, o que tu acha que aquilo pode ou não significar. Então, essa ideia de sonhar para ele tem uma orientação de escolhas, é uma perspectiva de orientação de escolhas. Aí ele diz, se eu sou convidado para uma entrevista, eu tenho que sonhar antes. Então eu preciso ter uma orientação através do sonho. E esse sonho na cultura, então, indígena é uma perspectiva coletiva. Não tem ninguém, ele comenta, né, que não tem ninguém que tenha saído, né, do povo para ir rodar o mundo afora sozinho. Que o povo indígena ele vai andar sempre em constelação. Então, toda essa construção ele vai fazendo para mostrar que o ser humano, o homem, né, ele pode sim sonhar sozinho e ele deve sonhar em coletividade. Aí ele conta a historinha de que Deus criou o mundo e aí se esqueceu do mundo para fazer alguma outra coisa e em algum tempo depois ele lembrou. Aí quando ele lembrou ele pensou, eu vou lá olhar se ele tá, como é que tá esse mundo, se tá bom, se tá ruim, se tá pior, o mundo e os seres humanos, né? Então ele não quis voltar como Deus, porque se tivesse ruim o mundo, ele ia ficar, se tiver pior do que eu criei, como é que eu vou lidar com isso? Então ele volta como um tamanduá. E aí quando ele volta como um tamanduá, aí alguns caçadores encontram ele, caçam ele, levam ele para ser assado e comido. Só que no meio dessa brincadeira, dessa situação, 2 meninos chegam e salvam o tamanduá e libertam o tamanduá. E aí quando os meninos libertam o tamanduá, Deus olha para eles e se revela, né? E aí os meninos perguntam, então o que tu achou da humanidade, do mundo? Aí Deus diz, eu achei que tá mais ou menos. Então assim, a construção do Krenak é para dizer, existe sim esse lado nocivo, né, do extrativismo, da caça, do consumo, mas também existe esse lado humanista, né, humanitário, de olhar para as coisas como um ser vivo, como parte da sua família, como eu comentei no primeiro vídeo. Então ele vai desenhando todo esse capítulo na ideia de que nós não somos a humanidade em que nós achamos que somos, que nós pensamos ser. Porque a humanidade cria para si uma ideia de que é um parâmetro de qualidade, né? Eu sou um homem, eu sou um ser humano, então eu sou melhor de alguma forma do que a natureza, eu posso mandar ou não mandar, eu posso extrair ou não extrair. E na realidade esse parâmetro de qualidade, ele é uma construção histórica. E daquilo que nós nos colocamos dessa forma, né? E aí ele vai continuar essa construção voltando à ideia de que nós somos nocivos ao mundo
e que a nossa presença, ela muitas vezes ela acaba sendo nociva. E um exemplo disso, que a nossa convivência muitas vezes não dá certo, é o armistício que teve entre as guerras, né? Então o nosso potencial de destruição do planeta é tão grande que os homens acabaram sentando, conversando e decidindo fazer um período de paz entre as duas guerras, para que não se destruísse o planeta inteiro. E aí eu faço um link com o pós-guerra, né, Guerra Fria, e aí as bombas nucleares, uma possibilidade de guerra nuclear, atômica, e então não vamos nos destruir mutuamente, né? Só que esse livro do Krenak, ele é de 2020, se eu não estou enganado, ou mais de 2020, mas de qualquer forma ele é um conteúdo que vem antes da possibilidade de uma guerra enorme, né, como a guerra da Ucrânia hoje. Então acho que o Krenak tem é muito acertada essa escolha desse exemplo. Ele vai trazendo essa ideia então de que nós somos nocivos, de que todo o resto do ser vivo, né, que é a Terra, está ofendido com a nossa grosseria, porque a nossa presença acaba gerando uma tragédia global. E aí, para explicar essa ideia de tragédia global, ele traz a ideia de que o capitalismo, da forma como ele está colocado, ele é uma metástase para a sociedade. Ele se infiltrou de forma incontrolável em toda a sociedade, né? Aí ele faz um joguinho metafórico, né, e pergunta assim, e fala, né, que nós podemos sim habitar o planeta Terra, a gente pode habitar o planeta Terra, mas se a gente quiser, mas é como subir no Himalaia, né? Dá pra tu subir no Himalaia? Dá pra subir no Himalaia, mas não dá pra subir no Himalaia levando carro, levando casa, levando bens materiais. Então essa bagagem que a gente tem de consumo de coisas materiais, isso pode ser um problema na hora de habitar o planeta Terra, né? Na hora de habitar essa casa de todos nós. Aí tem um trechinho até que eu quero ler dele, que ele fala assim, ó: nós vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos, para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Então ele vai sintetizar nessa frase final a ideia dos sonhos para adiar o mundo, né? Nós vamos precisar criar um outro corpo, não no sentido físico, né, mas no sentido filosófico. Criar um outro corpo, criar uma outra forma de estar aqui na Terra, com outros sonhos. E quando a gente começar a sonhar outros sonhos, sonhos de coletividade, de meio ambiente preservado, né, aí sim a gente vai ser novamente acolhido pela Terra e vai conseguir habitar aqui de novo, com tranquilidade e segurança. Essa é a ideia do capítulo 2, em seguida a gente lança aí a ideia do capítulo 3, beleza?